Mineral Beauty do Boticário apresenta agora o look Turmalina. Nós vamos também nesse look seguir a tendência do esfumado. Vamos fazer uma mistura de cores que a princípio é inusitada, mas que deixa um efeito incrível na maquiagem. Vamos acompanhar agora então o passo a passo? O primeiro passo desta maquiagem vai ser uniformizar o tom da pele. Nós vamos começar utilizando a base mineral, que ela foi exaustivamente testada e ela é super recomendada para peles sensíveis, inclusive. A aplicação é feita em movimentos circulares e nós vamos dar um pouquinho mais de cobertura. Depois o corretivo bicolor, para corrigir as imperfeições que a base eventualmente não consegue, como por exemplo olheiras ou manchas de pele, e acertar as sobrancelhas com um pouquinho de solução para sobrancelhas. Vamos começar o look utilizando a base mineral, que diferentemente das outras bases, ela é em pó e não contém água na sua formulação. Abra a embalagem tirando a tampa, depois transfira o produto, abra girando e com este formato de pincel, que é o kabuki, a gente vai pegar o produto tirando o excesso. Esse formato de pincel proporciona uma maior cobertura porque ele tem as cerdas mais densas e concentradas. Comece a aplicação no centro da testa, de baixo para cima e de dentro para fora, sempre em movimentos circulares. Agora com o corretivo bicolor da Mineral Beauty, a gente vai fazer a correção e uniformização daquilo que a base não conseguiu cobrir. Nós temos duas pontas com duas cores diferenciadas, uma mais clara e uma mais escura. Procure usar sempre a cor que vai ficar mais harmoniosa com o seu tom de pele. Se uma das pontas não se adequar perfeitamente ao seu tom de pele, você pode misturar as duas, até conseguir a cor ideal. Aplique em leves batidinhas, sem forçar. E depois com a ponta do dedo você vai esfumando. Para encorpar um pouquinho o volume das sobrancelhas, eu vou utilizar a solução para as sobrancelhas. Primeiro a parte do creme, para preencher e encorpar. Aplique da raiz em direção às pontas, suavemente. Nos olhos, o efeito esfumadão, tanto na parte superior como na parte inferior. A mistura inusitada de cores é que vai dar o realce deste look. Nós vamos também utilizar o lápis preto e muitas camadas de máscara para cílios. Para melhorar a performance das sombras, nós vamos usar um primer, no nosso caso o potencializador de sombras. Coloque uma gotinha na ponta do dedo e espalhe na pálpebra. O primer de olhos fixa melhor a maquiagem, faz com que ela dure muito mais tempo e a cor fica mais intensa. Com o pincel de aplicar e esfumar sombras e o trio Safira Amarela, nós vamos começar a maquiagem dos olhos. Primeiro a sombra de cor vinho, pega o produto, sempre tirando o excesso, e aplique esta cor em toda a extensão da pálpebra. Deixe sempre um pouco mais intenso na base dos cílios e vai esfumando até o côncavo. Aplique a sombra gradativamente até conseguir a intensidade desejada. Cuidado para não colocar muito produto de uma vez só. Você pode manchar o olho, cair na pele e a maquiagem ficar mais forte do que você deseja. Depois de limpar o pincel, você vai usar essa sombra de tom amarelo, do mesmo trio, e vai iluminar a parte superior das sobrancelhas, sempre nessa parte mais alta. E agora com o novo lápis para esfumar olhos na cor preta da coleção Mineral Beauty, nós vamos fazer um traço na parte superior dos cílios, junto à raiz. Não precisa ser um traço grosso, é apenas para marcar o contorno dos olhos. E depois esfume com a outra extremidade do lápis. O movimento tem que ser sempre na horizontal, de dentro para fora e de fora para dentro. É importante escurecer a base dos cílios. Quando você abre o olhar, não pode ficar uma parte branca aparecendo. Eu vou voltar com o pincel de esfumar e aplicar sombras e a sombra vinho. Tirando o excesso, eu vou esfumar por cima do lápis. Na parte inferior, inclusive. Por cima do lápis e pegando suavemente na pele.
Pincel côncavo de esfumar e o trio Safira Púrpura. Nós vamos utilizar a cor verde, com pouca intensidade, então lembre-se de tirar o excesso. E você vai fazer a aplicação de fora para dentro, marcando apenas o côncavo. Começa aqui neste cantinho e vai puxando para dentro. Veja que é logo abaixo desse ossinho e não em cima do ossinho. Com o pincel sem sombras agora, eu vou esfumar misturando essas duas cores para que a passagem se torne suave e não fique marcada. Se for necessário, pode aplicar mais sombra na cor vinho ou na cor verde. Com o pincel de delinear sombras e um pouquinho da iluminadora rosa, nós vamos fazer o ponto de luz. O ponto de luz você contorna o canal lacrimal por baixo e por cima. Com o lápis preto novamente, você vai riscar somente por baixo da raizinha dos cílios. O lápis praticamente não aparece. Com o pincel Fan e a sombra iluminadora do trio Púrpura, sempre tirando o excesso, eu vou iluminar a região abaixo dos olhos, do meio do olho para fora. Esse efeito tem que ser bastante suave. Pegue pouco produto e esfume bastante. Para finalizar o make dos olhos e dar mais força para o olhar, eu vou utilizar a máscara Master Seals 3D na versão volume. Tire o excesso girando o aplicador. Primeiro na parte inferior dos cílios. E agora na parte superior, curvando os cílios por cima. Eu deixei para aplicar o blush depois de ter feito os olhos, porque ele tem que ser mais suave, já que o destaque do look são os olhos, com essa mistura e efeito esfumado de sombras coloridas. Esse blush também foi testado e ele é super recomendado para peles sensíveis. A embalagem do Blush Mineral Beauty é igual à da base. A aplicação é super fácil, basta você tirar a tampa, transferir o produto, abrir e pegar um pouquinho do pó. Lembre-se sempre de tirar o excesso. A aplicação é super fácil. Basta você esfumar na bochecha e puxar em direção às têmporas. O movimento também é circular. Vá aplicando o produto aos poucos. A cor que eu estou usando é a argila. O pincel aplicador é o Kabuki, que tem cerdas mais curtas, densas, concentradas e a aplicação se torna mais intensa. E para conseguir um efeito surpreendente nos lábios, a dica é misturar duas cores de gloss. Nós vamos usar o rosa na parte externa e o cristal, que é um pouco mais suave e claro, na parte interna. Primeiro, o lip gloss na cor rosa. Eu vou aplicar de fora para dentro. A aplicação é feita em cima e embaixo, da mesma forma. Agora que o look turmalina já está pronto, e olhando para a Juliana, a gente percebe que a maquiagem mineral do Boticário vai muito além da naturalidade. Ela também dá um visual super colorido, divertido e glamouroso.